Bom dia a todos. Venho desejar para vocês um último dia gracioso, esse último dia de ano. Embora eu não possa estar em montanhas devido ao calor, né? A gente é bastante perigoso. A gente sabe dos perigos não só de tempestades, relâmpagos mas também de muitos animais, principalmente cobras que estão nascendo agora, nessa época. Então é de grande risco que a gente esteja em cima da montanha. Eu venho trazer da minha casa uma palavra para vocês, tá bom? Então essa palavra é uma palavra assim que, embora ela seja bem chocante, porque ela é do Antigo Testamento, é uma palavra onde aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, que eram terras muito corrompidas, mas Deus tocou no meu coração que eu trouxesse essa palavra para vocês, porque nessa passagem da Bíblia, Abraão era o tio de Ló, e Abraão era um homem muito justo. E Ló não pôde conviver com Abraão ali nas mesmas terras, ele escolheu uma terra que parecia ser uma terra fértil, uma terra bacana, porque o que aconteceu? Abraão e Ló viviam na mesma terra, mas o número de gado deles cresceu demais. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram cada um ir para um lado para poder criar os seus gados. Ló escolheu a terra que aparentemente era mais bonita, era mais fértil, só que, no entanto, havia um povo muito corrompido lá. Um povo tão corrompido, gente. Existia tanta maldade naquele povo que Deus teve que destruir lá. Só que existia Ló, que era um homem justo, né? Embora fosse pecador, ele era o mais justo que tinha naquela cidade. E Deus resolveu tirar Ló de lá. Pediu que os anjos fossem lá, pedir que Ló saísse de lá. Mandou 2 anjos para que Ló saísse dessa cidade. E, infelizmente, o que aconteceu? Quando os anjos foram retirar eles de lá, a esposa dele, de Ló, olhou para trás e ela virou uma grande estátua, uma estátua de sal. Então, gente, eu vou ler aqui a passagem para vocês e vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Está em Gênesis 19, começa do 23 e vai até o 29, a destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu da terra subindo fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Então, gente, essa passagem mostra claramente o cuidado de Deus com as pessoas que realmente são justas e as pessoas que realmente são fiéis a Ele. Então, nós temos que pensar nisso. Não podemos olhar para trás como a esposa de Ló. A esposa de Ló, embora fosse a esposa dele, ela se apegou com as coisas do passado, com as coisas de trás, com as coisas materiais. Eu estou deixando para trás essa cidade. Eu estou deixando para trás minhas roupas. Eis que tudo se faz novo, gente. Então, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você vai olhar só para frente. Você não vai olhar mais para trás. Não se apegue com as coisas desse mundo. Não se apegue com as coisas do passado.
e não remoa também as coisas do passado, porque isso não é só se apegar a coisas materiais, mas é ficar remoendo o passado. Muitas vezes você fica remoendo o passado, você fica pensando, poxa, isso não deu certo na minha vida, eu tinha um relacionamento assim, assim, assado. Então você não. Você às vezes se vitimiza pelas coisas do passado. Eu sou assim porque meus pais me tratavam assim. Eu sou assado porque, ah, vamos supor, me trataram mal no emprego, agora eu tenho que tratar mal todo mundo. Entende? Então não se apegue com as coisas do passado. Você, você deve se apegar com as coisas que vão acontecer ainda e se apegar com Deus. Se você se apegar com Deus, gente, se você crer em Jesus, a sua vida, consequentemente, não vai ter sofrimentos. Você não vai ser poupado de sofrimentos. Mas vai existir uma mão toda poderosa, como existiu aqui nessa cidade de Ló, nessa cidade em que Ló estava, houve uma mão poderosa de Deus para tirar ele do meio de todo esse sofrimento e da morte, né, gente? Então, Deus nos livra o tempo todo. Embora a gente muitas vezes não perceba, Deus está te livrando o tempo todo. O tempo todo, às vezes de um acidente, às vezes de pessoas muito más, entende? Quando você tem a fé genuína em Deus, você consequentemente tem a proteção. Você está no meio ali, Ló estava no meio daquele conflito, estava no meio daquelas pessoas, havia um desgaste psicológico, ele perdeu todas as coisas dele lá, né? Lógico, acabou perdendo todas as coisas materiais dele, mas ele ganhou o quê? Ganhou a, a consequência que foi a salvação dele, da família dele, embora a mulher olhou para trás e perdeu a vida, né? A família dele toda foi salva e ele consequentemente pôde reconstruir novamente a sua vida e conseguiu novamente se estruturar. Então, a gente, enquanto existe o fôlego de vida, a gente consegue se estruturar, a gente consegue. Às vezes você não consegue um patamar tão alto financeiro, mas você consegue viver em paz, você consegue viver uma vida justa, você consegue viver uma vida que você vai deitar no teu travesseiro e você vai ter paz. Você pensa em viver num lugar bem complicado, igual Ló vivia, no qual ele nem conseguia dormir direito de tanta maldade que era aquele lugar. E depois você viver num lugar bem mais tranquilo, no qual você consegue ter paz. Você não tem tantas coisas materiais, mas você tem paz de espírito. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que esse novo ano a gente possa olhar só para frente, não olhar para trás como a mulher de Ló, e que a gente possa ter essa paz que excede todo o limite, essa paz com a presença do Senhor Jesus, essa paz de Deus no coração de vocês, tá? Peça isso que você vai conseguir e se livre de todo fardo, gente, todo fardo pesado, deixe para trás. Esse fardo de tristeza, esse fardo de angústia, esse fardo de medo, deixe tudo isso para trás. Se revista, se apegue com Deus. É a melhor coisa, é a melhor escolha, é o melhor caminho e olhe só para frente. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda e não olhe para trás, tá bom? Então deixo essa palavra com vocês, já agradeço nosso Deus por esse ano, embora para mim pelo menos foi de bastante luta, mas de bastante vitória. Embora a gente muitas vezes não valorize os pequenos detalhes, mas é nos pequenos detalhes que a gente nota a diferença das coisas que ocorrem com a gente. Muitas vezes Jesus te salvou de um acidente, te salvou de uma doença, te salvou de um sufoco e você não deu valor, você não percebeu. Então que você possa perceber e dar valor às coisas de Deus, às coisas do mundo de Deus, dos céus, e não as coisas desse mundo, tá?
Então, siga em frente e não olhe para trás. Siga em frente e não olhe para trás. É esse o recado que eu quero dar para vocês hoje. Deus abençoe cada um de vocês e um feliz ano novo. Amém?